Bem-vindo de volta, meu querido aluno. Espero que você esteja bem, feliz e estudando bastante. Nós falamos na primeira aula dessas disciplinas de biologia celular, nós fizemos um apanhado do que é uma célula, as diferenças, quais são os componentes básicos de uma célula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microscopia e técnicas utilizadas na biologia celular e tecidual. Tudo bem? Então, vamos lembrar um pouquinho, né? É claro que o nosso olho humano é uma estrutura extremamente poderosa. Nós temos uma acuidade visual interessante, podemos ver vários objetos, cores diferentes, né? Detectar nuances de estruturas, mas nosso corpo, nosso organismo tem um limite, né? Nós conseguimos ver muito bem um objeto de 10 metros de comprimento ou altura, né? Até 1 milímetro, 100 micrômetros, a partir de 1 milímetro com uma certa dificuldade, né? Eu não consigo ver uma formiga num ambiente caso eu não preste muita atenção naquela região onde ela está. Embora eu veja essas formiguinhas ali, o que mais me chama atenção num primeiro momento é a quantidade delas que desperta o interesse dos meus olhos, mostrando que os objetos menores ficam mais difíceis de serem visualizados, né? A partir disso, né, como a gente vai estudar uma célula na biologia celular, eu preciso lançar mão de instrumentos que ampliem o meu campo de visão e que permitam que eu veja estruturas que já não são mais perceptíveis ao meu olho. Para isso, a gente usa o microscópio óptico, que me permite ver estruturas de 100 nanômetros, até o microscópio eletrônico, que me permite ver aí, né, substâncias, né, é, é, elementos de 1 nanômetro, de 0,1 nanômetro. A partir de determinado nível de complexidade, eu já não sou mais possível de observar, né? Eu ainda não tenho tecnologia, por exemplo, para observar os átomos girando, né? Mostrar os seus prótons, os seus nêutrons dentro de um núcleo. Tudo bem? Só é possível, infelizmente, no momento, imaginarmos e termos dados que nos remetem a saber como eles fazem, quais são os movimentos que eles produzem, né? Então, olha que interessante. O meu olho consegue ver um cabelo humano. Uma hemácia, que são as células que compõem o meu sangue, eu já preciso do uso de microscopia óptica. Uma bactéria, né, que é menor que uma célula, eu já tenho, né, mais dificuldade de ver. Eu vou ver os detalhes externos de uma bactéria, mas já não vou conseguir ver as estruturas internas de uma bactéria. Se eu for então querer ver um vírus que contamina uma bactéria, a gente chama de fagos, eu ainda preciso de uma capacidade de ver um objeto ainda menor, e aí eu vou precisar utilizar a microscopia eletrônica, né? É interessante notar que o microscópio ele teve uma evolução, né? Então a gente tem uma ideia de que a primeira lente ela surgiu lá em 721 antes de Cristo. Aí surgiram os óculos, o Robert Hooke, né? Ele cunha o termo célula quando ele observa através do primeiro microscópio criado por ele, né? Ele vê um tecido e ele chama aquelas pequenas estruturas de célula. Depois o Leeuwenhoek, né? Ele aprimora esse microscópio, ele é o primeiro a observar bactérias. Depois o Joseph Lister, ele melhora ainda mais alguns problemas que esses microscópios mais rudimentares apresentavam. E aí eu tenho uma evolução crescente da microscopia, né? Tanto na questão de materiais que são utilizados, a melhor forma de montar esses materiais, eles passam a ser mais acessíveis e produzidos em larga escala, até hoje, onde eu tenho o uso de feixes de elétrons para poder ver objetos ainda menores, estruturas ainda menores. Quando a gente fala que a observação de micro-organismos, né, de células e de outras estruturas depende do uso de microscópios, a gente está falando de um jogo de lentes, né, a qual vão captar a luz e vai ser capaz de aumentar a intensidade dessa luz, aumentar a sua observação, para que a partir daí eu consiga ver detalhes que são perdidos, né? Uma pequena quantidade de feixes, eles são ampliados até que eu tenha observação daquelas estruturas diminutas, né? Então, a resolução de um microscópio é a capacidade que eu tenho de definir dois pontos na minha
diferentes. Ampliação de um microscópio, ampliação eu posso ter a ampliação que eu quiser. Eu uso a analogia de uma imagem que você pega na internet. Em teoria, eu posso aumentar essa imagem ao infinito. Basta eu pegar lá as setinhas lá de tamanho e aumentar e aumentar. Mas chega um determinado momento em que aquelas estruturas viram um borrão, viram um quadrado vermelho. Por quê? Porque eu não posso mais distinguir que a estrutura não tem mais resolução para saber que aquilo lá são dois pontos diferentes. Mais ou menos como você está me vendo no vídeo agora, né? Você está vendo o meu rosto ampliado, você está conseguindo definir as coisas que tem no meu rosto, mas olha o que acontece quando eu coloco nesses campos. Você percebe que aqui aparentemente tem dois objetos, mas você não tem mais resolução para definir quantos dedos eu estou mostrando com clareza na imagem. Olha. Por quê? Porque você perdeu resolução. Tudo bem? Nós temos aqui um microscópio clássico, óptico, né? Onde eu tenho aqui a cabeça do microscópio, um conjunto de lentes que a gente chama de ocular. Eu consigo fazer o ajuste da distância entre as oculares, né? Porque nós temos a separação ocular diferente de pessoa para pessoa. Eu tenho o revólver aonde ficam inseridas as minhas objetivas, que são as lentes que vão junto com a ocular, ampliar e dar resolução ao meu objeto, o braço do microscópio. Aqui eu vou ter, né, a platina do meu microscópio, que seria a minha mesa, né? Essa platina ela apresenta uma pinça que vai ser responsável por, né, segurar a lâmina a qual eu vou observar. Eu tenho aqui uma saída de luz, um condensador que vai pegar toda a luz gerada pela minha fonte de luz. Essa luz vai passar por este condensador e ele vai fazer com que todas as luzes geradas na minha fonte de luz sejam obrigadas a passar pelo objeto que eu estou observando. Aqui eu tenho um diafragma que pode ser aberto ou fechado, dependendo da quantidade de raios de luz que eu quero que passe. Eu vou ter aqui dois parafusos, o macrométrico e o micrométrico, que vão aumentar ou diminuir, né, a minha platina e vai ser responsável por dar o foco no meu objeto a ser observado. O charriot, que vai fazer com que a platina ande de frente para, da trás para frente ou dos lateralmente, da direita para a esquerda. A base do meu microscópio, o ajuste de luz e o botão de liga e desliga de acordo com as minhas necessidades, certo? A microscopia óptica, ela então é baseada no quê? Eu tenho uma fonte de luz, essa fonte libera uma quantidade de raios de luz, elas são, né, colimadas, elas são todas condensadas em um único ponto, elas são obrigadas a passar pelo meu espécime, então meu espécime tem que permitir a passagem de alguns feixes de luz, por isso que coisas muito densas ou muito grossas nós não observamos no microscópio. Essa luz, depois de passar pelo meu objeto, ela é amplificada os raios de luz, a ocular vai fazer a segunda parte da ampliação e a imagem vai ser formada lá no fundo dos meus olhos, tudo bem? A microscopia óptica, ela pode ser dividida em microscopia de campo claro, onde geralmente eu uso, né, corantes para corar as estruturas ou as células que eu quero observar. A microscopia de campo escuro, onde eu vou captar a luz que passa somente pelos objetos e não a que passa por fora dos objetos, então o meu campo exterior é escuro. Eu posso usar fluorófilos, onde eu vou conseguir captar a fluorescência emitida por essas moléculas que estão nas estruturas das minhas células. E eu tenho a microscopia de contraste de fases, onde a passagem de luz vai ser dividida de acordo com o tempo que ela demora para cada objeto, dando assim uma sensação melhor de profundidade e de presença tridimensional do meu objeto. Tudo bem? As objetivas, elas, né, como elas estão captando a luz que passa e cada vez mais eu tenho objetivas que vão, né, amplificar, vão captar mais a luz e amplificar, o que que acontece? Em determinado momento, quando eu vou utilizar a objetiva de imersão, aquela que faz ampliação 6 vezes dos raios da minha amostra, eu começo a perder raios lateralmente. Isso faz com que eu perca o foco da imagem. Eu não consigo focar, eu vejo uma imagem
onde eu vejo apenas a sombra da imagem. Não tenho resolução e eu não tenho o quê? Eu não tenho foco. Aquilo parece para mim embaçado. A partir do momento que eu coloco uma substância chamada óleo de imersão, ela corrige, ela faz com que esses fachos de luzes que eu estava perdendo devido à proximidade da objetiva da amostra, eu concentro elas, eu consigo fazer com que elas não sejam percas e eu volto a ter foco. Por isso que a objetiva de 100 ela só vai funcionar com a presença do óleo de imersão, certo? Quando a gente fala de biologia celular, a gente muitas vezes está falando em estudar estruturas teciduais, células que estão organizadas de maneira característica e própria nos tecidos. Para isso, a gente tem que estudar um tecido que é uma amostra, né, grossa, uma amostra, né, que é formada por várias camadas, o que impediria a passagem de luz. Para isso, a gente precisa usar os cortes histológicos como ferramenta. Como que funciona um corte histológico? Eu vou retirar o tecido que eu quero analisar, por exemplo, uma biópsia. Eu vou fazer a fixação dessas células, então eu vou usar elementos que vão fazer com que a minha célula fique extremamente naquela forma e do jeito que ela está. Depois eu vou desidratar essa amostra para que ela perca água, uma vez que a água pode ser um agente indutor, né, da destruição de moléculas e de alterações dentro da célula. Vou fazer a limpeza, né? Vou retirar todo o agente de desidratação que eu usei, geralmente a gente usa álcool. Vou fazer uma infiltração, ou seja, vou preencher todo esse tecido, geralmente com parafina, para que ele se torne, né, fixo e estruturado. E depois eu vou fazer os meus cortes num equipamento chamado micrótomo. Tudo bem? Então, na fixação, eu tenho pequenos pedaços de tecido e ele vai ser colocado em soluções que vão preservar as proteínas e a estabilidade dessas estruturas e vão também permitir que algumas enzimas que destruiriam o meu tecido, que elas sejam inativadas. Depois eu vou passar para um processo de desidratação, geralmente são soluções alcoólicas, cujo objetivo é retirar 100% da água daquele tecido. Depois, eu preciso remover esse agente de desidratação, porque a presença dele por longos períodos pode danificar o meu tecido. Aí eu vou fazer a fase da infiltração, onde esse tecido é então colocado em parafina, e eu vou montar os blocos e permitir que essa parafina derretida entre em todo o meu tecido. Na incorporação, o meu tecido cheio de parafina, ele é colocado no molde, né, para que esse molde endureça e eu possa agora fazer o corte cada vez mais fino desse meu tecido. Tudo bem? Lembrando, eu preciso que a luz passe por esse tecido, senão eu não consigo observar. Então, eu quero cortes finos e homogêneos. Eu não posso ter cortes muito grossos, porque senão a luz não passa pelo objeto. Uma vez que a gente fez esses cortes, a gente precisa fazer o uso de algumas colorações para observar as estruturas celulares. As células, né, devido à sua característica de proteínas, a um primeiro momento, quando eu corto esses tecidos, eles vão parecer para mim, né, transparentes. E aí eu preciso impregná-los com corantes próprios para poder observar as estruturas. A coloração mais utilizada em histologia é a hematoxilina eosina. A hematoxilina ela é básica, então ela vai ligar em tudo que é ácido na célula. Então, por exemplo, né? Ela vai ligar lá no meu núcleo, porque são ácidos nucleicos, e a eosina vai ligar, né? Ela é ácida, ela vai ligar em tudo que seja básico na célula. Eu tenho a coloração de prata muito utilizada para observação de nervos e neurônios, onde a prata se adere nessas estruturas e vai dar cor marrom, usado também muito para observação de colágeno. Eu tenho o tricômico de Masson, que são três corantes que vão se ligar em diferentes estruturas, principalmente, né, um dos corantes se adere bem ao colágeno tipo 1, então vou poder ver, né, tecidos ricos em colágeno que fazem dar elasticidade para o meu tecido. Na microbiologia, a gente tem o coloração de Gram, que pode ser utilizada, né? Na microbiologia também a gente tem coloração de Ziehl-Neelsen, ambas são pouco utilizadas na histologia, são mais utilizadas na microbiologia para verificar as bactérias, né? Na hematologia, a gente tem o Ginza, utilizado para verificar, né, células sanguíneas, e a gente também tem na realização de tecidos
coloração do Grogotti Gomori, onde eu consigo detectar a presença de fungos em tecidos celulares. Por exemplo, quando eu faço uma biópsia, porque eu imagino que o meu paciente tem uma infecção fúngica profunda, certo? Além disso, a gente tem ali como ferramenta o uso da microscopia eletrônica, né? Aqui eu não vou utilizar luz para ampliar os objetos, eu vou usar feixes de elétrons que, ao passarem pelo objeto, são captadas por lentes que são, na verdade, ímãs, e o computador vai conseguir formar a imagem de acordo com de como esses elétrons chegam no detector. A gente tem a microscopia de varredura, onde eu consigo ver o exterior de uma célula. Então, por exemplo, eu consigo ver detalhes morfológicos da célula. Essa célula, por exemplo, eu vejo que ela tem extensões que parecem cabelinhos, né? Que são extensões, projeções do citoplasma. Eu vejo que a superfície dela é toda enrugadinha, provavelmente pela presença de proteínas e açúcares, né? Enrugações da membrana plasmática. Já na microscopia de eletrônica de transmissão, eu corto essa célula e os elétrons, ao passarem por esses cortes da célula, ele me permite observar estruturas intracelulares. Então, eu vejo o complexo, né, retículo endoplasmático, eu vejo a região do núcleo, eu vejo a presença de vesículas, eu vejo mitocôndrias, então eu consigo ver o interior. A de varredura eu vejo o exterior da célula, a de transmissão eu vejo o interior celular, né? Então, a base de um microscópio eletrônico é: eu tenho um bombardeamento com feixes de elétrons, esses elétrons passam pela minha amostra, são captados por lentes magnéticas, né? São como se fossem espécie de ímãs, e esses ímãs mandam mensagem ahn, para um para como se fosse uma espécie de sensor. Esse sensor amplifica o sinal, ele é o esse sinal então é interpretado por um programa de computacional, né, por um programa de informática, e aí ele vai formar observa a imagem para mim na tela, que vai me permitir ver o que que eu estou vendo naquela célula bombardeada de elétrons. Tudo bem? A gente tem também um processo de preparação, né, para microscopia eletrônica. Geralmente a gente tem que cortar os tecidos, se for tecido, de uma maneira bem específica, colocá-lo numa grade, e geralmente eles têm que ser bombardeados com algum agente, né? Geralmente sais de prata, sais de ouro, que permitam uma melhor distribuição dos elétrons quando esses elétrons bombardeiam a célula. Tudo bem? Uma coisa muito importante, muito utilizada em biologia celular, são as técnicas imunohistoquímicas. O que que é isso? Imagina que eu quero saber se a minha célula está com muitas mitocôndrias ou se ela está com uma proteína anormal no caso de um câncer. Eu recebo aquela biópsia do paciente e aí eu não consigo ver a proteína, porque lembra que proteína eu só consigo ver na microscopia eletrônica? Mas eu tenho um tecido lá. O que que eu posso fazer? Eu posso usar um anticorpo, que é uma proteína de defesa, que só identifica aquela proteína. Então, ela só liga naquela proteína ou só naquela estrutura. E nesse anticorpo, eu adiciono uma molécula. Pode ser uma enzima chamada peroxidase, ou pode ser uma molécula fluorescente. Quando a minha célula tem aquela proteína ou tem aquela estrutura dentro dela, eu vou ter a formação de estruturas de cor. Então, por exemplo, ó, aqui é um corte de biópsia, onde a gente estava procurando uma proteína que a gente sabe que aumenta no câncer de pele. Então, o paciente, nós recebemos lá, né, as células de um paciente, aí a gente tratou, colocou um anticorpo que reconhecia aquela proteína presente no câncer, e toda vez que a proteína está presente, a gente joga lá um alimento para aquela enzima e ela torna esse alimento marronzinho, né? Ela converte a substância incolor em uma substância marrom. E aí a gente vê a formação de uma substância marrom, indicando que aquela proteína está presente da amostra. Mesmo princípio aqui embaixo. Eu tenho um anticorpo que se liga numa estrutura específica. Então, por exemplo, eu tenho um anticorpo que se liga nas proteínas do citoesqueleto, e esse anticorpo está ligado numa molécula que tem cor vermelha. Então, toda vez que ela se liga, eu vejo aquela estrutura na cor vermelha. Isso é um processo imunohistoquímico, tá? Aqui utilizando uma enzima, aqui usando fluorescência. Tudo bem?
Eu tenho variações dessa técnica, claro que eu posso usar mais de um anticorpo. Então, por exemplo, aqui, ó, nós queríamos ver, né, diferentes estruturas da célula. Então, a gente marcou o núcleo de verde, o citoplasma, as substâncias do citoplasma em azul, nós marcamos as células endoteliais, né, os vasos sanguíneos, os pequenos vasos em vermelho. Eu posso fazer uma soma de técnicas, uma soma de anticorpos para ter um resultado melhor. Então, olha aqui que bonito. Aqui eu não estou usando anticorpos, mas eu estou usando sondas fluorescentes. São moléculas que se ligam a proteínas específicas e elas dão cor para aquela estrutura. Então, por exemplo, ó, aqui a gente queria ver citoesqueleto microfilamentos. Então, onde tinha microfilamentos, ficava verdinho, porque a sonda era verde fluorescente. Onde a gente tinha actina, a célula ficava roxa. Então a gente vê que todas essas partes aqui eu tenho actina, né? Aqui a gente estava procurando, por exemplo, miosina. Então na célula tinha uma produção de miosina, a fluorófilo, né? Ou radioisótopos, independe, eles vão ligar em moléculas específicas, pode ser proteína, DNA, lipídio, eu escolho o que eu quero marcar na célula. Tudo bem? A gente pode ainda separar componentes celulares de um tecido que eu quero estudar mais especificamente. Vamos dizer que eu quero estudar o meu fígado. Eu posso querer estudar o fígado como um todo, eu faço um corte histológico, ou eu posso querer estudar a célula do fígado. Eu digiro esse fígado, né? Quebro ele em células, separo do restante que não me interessa e fico só com as células. A gente consegue separar através da centrifugação. Dependendo da velocidade com que se transfugo, o que é mais pesado desce primeiro e assim por diante. Eu posso centrifugar, por exemplo, a célula, estourar a célula e separar os componentes. Vamos dizer que eu quero estudar, né? Quero separar só mitocôndrias. Então, eu posso separar lá, né? Usando a rotação certa, ter uma faixa onde eu vou ter só mitocôndrias. É um dos processos utilizados para estudo em biologia celular. Tudo bem? E hoje em dia, cada vez mais a biologia molecular, a manipulação do DNA tem ganhado destaque. Eu posso pegar genes, inativar genes, colocar genes dentro de células utilizando ferramentas moleculares. Eu posso produzir mutantes, células mutantes para saber o efeito da perda de um gene, né? Por exemplo, eu identifico que numa célula de câncer, toda vez que o paciente tem câncer, o gene X está alterado naquela célula. Eu posso produzir uma célula que não tenha o elemento X, né, o gene X, para saber quais são as alterações celulares que acontecem. Eu posso, por exemplo, colocar um gene a mais na célula para ver qual é o efeito dele na célula, se ele aumenta a produção celular, se ele diminui, se a célula continua a ter a mesma forma. E nesse sentido, uma das técnicas que tem mais ganhado destaque é o que a gente chama de CRISPR-Cas. O que que é essa técnica? Eu uso um RNA, uma molécula de RNA, ela identifica um gene que eu quero cortar, então eu faço uma molécula especialmente para identificar aquele gene, e aí tesouras moleculares cortam o meu DNA. E aí, ao cortar aquele gene, eu posso colocar no lugar um outro gene, eu posso colocar nenhuma informação no lugar, eu posso colocar o gene correto e ver qual é o impacto disso na minha célula. Isso tem ganhado tanta importância, né? É uma promessa de uma terapia genética mais efetiva, que durante os 5 últimos anos, as principais revistas de ciência do mundo têm publicado os artigos envolvendo essa tecnologia. Então, aí eu queria destacar, principalmente para a biologia molecular. A gente faz cortes histológicos, né? E a gente usa imunohistoquímica e imunofluorescência como ferramentas de estudo. E nesses estudos, o microscópio óptico e o microscópio eletrônico têm se feito essenciais. Espero que você tenha tirado suas dúvidas, reforçado seus conhecimentos. Espero que você tenha muito sucesso na sua vida acadêmica, né? E desejo para vocês bons estudos. Até a próxima.